Motinha, eu até queria te fazer, pegando um gancho nisso que o Zé falou, como que você avalia agora, nessas próximas reuniões, até os próximos discursos de alguns membros do Fed, que se eu não me engano, acho que amanhã alguns devem falar, nessa questão para a próxima reunião na subida de juros e essa taxa, enfim, até que ponto vai isso, e como você, de fato, meio que corrige esse problema, né, de você continuar aumentando os juros, mas você vê ainda uma economia muito resiliente, né, de certa forma, mercado de trabalho, salários, vagas, né? Bom, acho que o Zé foi cirúrgico, tá? O mundo se animou, o mundo abriu o ano sonhando que o pior da inflação ficou para trás. O mundo se encantou com 3 quedas de inflação consecutivas nos 3 últimos meses do ano passado. Só que como o Zé foi cirúrgico, as quedas tinham a ver com queda de preço de commodities, tá? E o que efetivamente aconteceu? Abriu o ano e inverteu, tá? Dos últimos 18 dados macroeconômicos, tanto de atividade quanto de inflação, vieram acima que o mercado esperava. E o que é verdade nua e crua? Por mais que a inflação cheia chegou a cair a 6, o núcleo a inflação de serviços, que é aquela inflação mais difícil de se combater, aquela preço rígido, está rodando quase a 7% ao ano. Essa inflação, eu fico brincando nas lives que a gente faz, que o pessoal do Fed tem que vir fazer um summer job aqui no nosso Banco Central, que o nosso Banco Central sabe como derrubar uma inflação de serviço, que infelizmente requer mais dor, requer, como o Zé falou, realmente esfriar o mercado de trabalho. E quando você olha, saiu a taxa de desemprego hoje na Europa, se não falha a memória, acho que foi 6 alguma coisa, 6,5. 2, 6, 3. Por aí, tá? Para a Europa é low. 3,4 nos Estados Unidos. O mundo está apertado. Olha o Brasil. 7,9 saiu ontem ou hoje, nem lembro. 7,9 para o Brasil é apertado, tá? Então, vamos nua e cruamente. A inflação, que é a mais difícil de combater, ela está se mostrando resiliente e pior, subindo. Por exemplo, hoje saiu o Core IPCA da Europa. Era esperado 5,3, veio 5,6, a maior inflação, maior core inflation da história da zona do euro. Tá forte, tá? Então, isso simplesmente jogou todo o cenário que o mundo sonhou ali em janeiro. Não é à toa que os ativos financeiros, bolsas, voaram em janeiro. Teve bolsa que subiu 14% em janeiro. Bolsas europeias subiram 14%, chinesas subiu 14%. E os dados começaram a falar para o mundo, calma, essa inflação que caiu é a inflação fácil de cair, que é a inflação de bens, é a inflação de commodities. A inflação que é difícil, que eu tenho que fazer, que infelizmente... quando a gente fala aqui, para quem está nos escutando, tem que fazer dor, parece que a gente é maquiavélico, né? Parece que a gente gosta disso. Não é essa a mensagem. A mensagem é para salário cair, tem que aumentar o desemprego. E a história hoje nos Estados Unidos é aquela, aonde a economia americana está mais quente, é nos serviços. O americano ainda tem 1,3 trilhões de dólares de poupança advindo dos cheques. Os americanos estão consumindo restaurantes, bares, como não se houvesse amanhã. Então, o salário dessa pessoa tão mais alto e entrou na parte mais perigosa, às vezes eu estou falando besteira, daquele ciclo inflacionário. Qual é essa parte mais perigosa? Um restaurante ou qualquer serviço que é muito intensivo em mão de obra. Aí o funcionário que viu seu poder de compra ser corroído pela inflação, ele não consegue mais comprar o que ele comprava há 3 meses para casa dele, e não é luxo não, tá? Estamos falando de básico. Não é o básico. Ele chegou pro chefe lá e falou, patrão, tá difícil, hein? Eu não estou conseguindo mais comer o que eu consumia. E você está vendo, né? Emprego não falta, né? Então vamos conversar sobre aumento salarial? Aí o chefe dele ia lá e dava. Mas como esse business dele, que o cara que deu o aumento é intensivo e gente, o que aconteceu com o custo dessa empresa, desse restaurante? Subiu. Muito. E a demanda está forte. O que o dono do restaurante fez? Ele passou. Então, é aquela inflação que se retroalimenta, que é então aí que é a situação, que é a bandeira, na minha opinião, amarela, a bandeira vermelha, aí que é a situação que vai realmente obrigar os bancos centrais colocarem os juros num nível que essa inflação pode machucar, pode ceder. O que eu vejo de totalmente diferente da virada do ano para hoje? O mundo de hoje é muito parecido com aquele mundo de setembro, outubro, quando logo depois do discurso do Jay Powell em Jackson Hole, que foi aquele discurso que foi transformacional,
que ele falou, se tiver causador, se ele falou 100 palavras, 90 foi inflação. E 10 foi alguma coisa, e 2 de atividade econômica. Eu acho que o mundo só vai falar de inflação e o mundo vai voltar a discutir que talvez seja necessário fazer um pouso forçado. Então, nesse cenário, o mundo perdeu a bússola. Qual é o Fed Funds no final de ciclo? Eu não Essa, sei. inclusive, é até uma pergunta que Qual que é? perguntaram para vocês dois. Hoje o consenso é o quê? 5,5? Qual que é a O mercado perspectiva? hoje... Lá no começo do processo, a gente tinha a nossa avaliação é que provavelmente no final do ciclo, o Fed Fund seria alguma coisa próximo a 6. Tá certo? Depois, com a redução da taxa de inflação, a postura do Fed e tal, a gente reduziu o nosso número para 5, algo entre 5 e 5,5. Agora a gente vamos esperar para ver o que é que Não vai. sabe. Mas eu acho que esse é o problema centro. Esse é o centro do problema. O erro do Fed, você não pode errar assim, para cima e para baixo no mesmo ciclo. É confuso. Tá certo? Confunde Você a galera. cria muita incerteza. Mas acho que esse é o centro. O mundo perdeu a noção. Na Europa. A Europa vai para onde? Teoricamente, era 3, já está em 3, o mercado futuro já está em 4. Hoje, no mercado futuro dos Estados Unidos, está em 5,5. Só que a gente não sabe. Tomara que seja 5,5, mas se tiver que ser 6. Ninguém sabe. Então, nessa falta de informação, os ativos de risco ficam, na minha opinião, mais perigosos. Mas o S&P está ignorando tudo isso. É impressionante. Subiu, né? Subiu, voltou para ali perto de 4 mil. Se você olhar, Zé, quando a taxa de juros americana de 2 anos, ali em outubro, setembro, quando a taxa de juros americana de 2 anos, ali em setembro, outubro, bateu 2,30, o S&P estava 3,600. Hoje, o 2 anos, está 4,80, eu falei 3, desculpa, era 4,30, desculpa, 4,30, agora bateu 4,90, quase 5 de novo. E o S&P está onde? Em quase 4 mil pontos. Então, acho que a principal mensagem infelizmente, o mundo voltou a ficar sem bússola, porque a inflação não só desacelerou a queda, como em muito país repique. Tá? Então, acho que esse é o cenário tão obscuro para o mundo.